Você já parou no meio de uma conquista, um elogio, uma promoção, um resultado que você esperou meses e sentiu que precisava de mais um para finalmente acreditar que era real? Como se cada prova fosse suficiente por um segundo. E depois, sumisse. Você olha para o que conquistou e, em vez de descanso, sente uma pergunta se formando de novo. E agora? O que mais? Isso não é ingratidão. Não é ambição saudável. É exaustão. A exaustão silenciosa de quem vive em modo de prova constante. Provando para o chefe, para os amigos, para a família, para a versão de si mesmo que nunca parece estar satisfeita. E o mais pesado não é a quantidade de coisas que você precisa provar. É que você nem sabe mais para quem está provando. Existe um tipo raro de pessoa que não vive assim. Não porque nunca duvidou de si mesma. Não porque teve uma infância perfeita ou descobriu algum segredo motivacional. Mas porque desenvolveu, ao longo do tempo, uma forma diferente de habitar a própria mente. Uma forma que não depende de plateia. Esses são os 8 hábitos mentais delas. O primeiro você percebe quando elas ficam em silêncio. A maioria das pessoas tem uma relação de desconforto profundo com o vazio. Quando a conversa pausa, elas preenchem. Quando não têm o que fazer, produzem alguma coisa, qualquer coisa, para não ter que ficar paradas. Porque ficar parado, para a mente que ainda está provando, parece perigoso. Como se o silêncio fosse uma acusação. A pessoa que se sente suficiente não interpreta o silêncio como ameaça. Ela consegue estar presente sem performar presença. Consegue ouvir sem preparar a resposta. Consegue existir num espaço sem precisar preenchê-lo com fala, ação ou produção. Não porque seja passiva, mas porque sua existência não depende de ser percebida a cada momento. O silêncio, para ela, é simplesmente silêncio. O segundo hábito aparece quando alguém ao redor conquista alguma coisa. Existe uma régua invisível que a maioria carrega dentro de si. Cada vez que vê alguém sendo promovido, reconhecido, elogiado, essa régua entra em ação automaticamente. Não é inveja consciente. É um cálculo. Onde eu estou em relação a essa pessoa? O que isso diz sobre mim? E o problema não é a comparação em si. É que ela sempre termina medindo o valor. Como se o mundo fosse um ranking e cada conquista alheia fosse uma ameaça à sua posição. A mente suficiente observa sem converter o que vê em hierarquia. Ela consegue genuinamente celebrar o que o outro conquistou, porque o que o outro tem não subtrai nada do que ela é. Não é desinteresse, não é frieza. É a ausência de uma lógica interna que transforma toda comparação em veredito sobre si mesma. O sucesso do outro simplesmente não cabe no mesmo equação. O terceiro hábito é mais sutil. Ele acontece dentro da memória. A mente que ainda está provando usa o passado como tribunal. Ela revisita situações, aquela reunião, aquela conversa, aquele momento em que poderia ter sido diferente. Não para aprender, mas para construir um argumento. Buscando provas de que merece. Ou buscando provas de que errou demais. O passado se torna um lugar que ela frequenta constantemente, como se a cada visita pudesse finalmente fechar o caso. A pessoa que se sente suficiente recorda sem julgar. Ela tem memória, às vezes memória muito viva, mas não usa o que viveu como evidência num julgamento sobre quem é. O passado informa, mas não condena. Ela não precisa revisitar para se defender, porque não está num processo. Já se absolveu, não por ignorância, mas por escolha consciente de não deixar o que foi definir o que é. O quarto hábito envolve como ela age quando ninguém está olhando. Quem precisa provar tende a anunciar. Não necessariamente em voz alta. Às vezes é só um registro mental, uma necessidade de documentar para uma audiência interna. Eu fiz isso. Eu escolhi aquilo. Eu estou sendo a pessoa que deveria ser. Como se a ação precisasse de uma testemunha para se tornar real. Sem público, a conquista parece menos verdadeira. A mente suficiente age sem precisar de testemunha. A decisão se sustenta sozinha. Ela não precisa contar para alguém, não precisa registrar, não precisa que a escolha seja validada depois para confirmar que foi boa.
Quando o valor está dentro, a ação não precisa de aprovação posterior. Ela simplesmente acontece, e isso é suficiente. O quinto hábito revela tudo sobre como a pessoa se relaciona com o próprio erro. Para quem ainda está provando, o erro é uma ameaça à tese central. Porque a tese central é: eu sou bom o suficiente, e cada falha vira uma evidência contra essa afirmação. O erro não é só um erro. É um veredito. É a prova de que talvez a dúvida estivesse certa o tempo todo. Por isso a reação é desproporcional. A culpa que não passa, a ruminação que continua dias depois, a dificuldade de simplesmente seguir em frente. A pessoa que se sente suficiente processa a falha como informação. O erro diz algo sobre o que ela fez, não sobre quem ela é. Essa distinção parece simples, mas é uma das separações mais profundas que existem na psicologia humana. Quando a identidade não está colada ao desempenho, o colapso do desempenho não colapsa a identidade. Ela consegue olhar para o que deu errado com curiosidade genuína, aprender o que precisa aprender e continuar, sem arrastar o peso de uma sentença sobre si mesma. O sexto hábito é paradoxal. Ele aparece justamente quando as coisas vão bem. Existe uma forma muito específica de desconforto com o elogio que poucas pessoas reconhecem em si mesmas. Quando alguém diz algo bom sobre você, há dois movimentos possíveis: inflar, usar aquela validação como combustível, quase como uma droga, ou minimizar, rejeitar o elogio rapidamente, como se aceitá-lo fosse arrogância. Os dois movimentos vêm do mesmo lugar: uma relação não resolvida com o próprio valor. A mente suficiente recebe o reconhecimento com leveza. Não porque seja indiferente, mas porque não precisa do elogio para que a coisa seja verdade. O elogio confirma algo que ela já sabia. Então não se agarra a ele com desespero, mas também não o rejeita por desconforto com ser vista. Ela simplesmente recebe, agradece, e continua sendo quem era antes de ouvir aquilo. O sétimo hábito toca em algo que a maioria das pessoas nunca para examinar. O que sobra quando você tira todos os seus papéis. Você é profissional, pai ou mãe, filho, amigo, líder, criativo. E esses papéis constroem uma identidade funcional que faz sentido no dia a dia. Mas quando um desses papéis desaparece, uma demissão, uma separação, uma fase que termina, para quem ainda colou o quem sou no o que faço, a perda do papel é a perda de si. É uma dissolução, um vazio que parece não ter fundo. A pessoa que se sente suficiente existe fora dos títulos. Quando perde um papel, é uma transição, não uma extinção. Porque o núcleo do que ela é não estava depositado naquela função. Ela consegue atravessar a ausência sem se perder nela. Não porque seja imune à dor da mudança, mas porque sabe, num nível que vai além das palavras, que é algo antes de ser qualquer coisa. E então chegamos ao oitavo hábito. O mais simples na superfície. O mais devastador no fundo. Descansar sem culpa. Parece banal, mas pense em quantas vezes você precisou merecer o descanso. Quantas vezes a pausa veio acompanhada de uma negociação interna. Fiz o suficiente hoje. Posso parar agora. Como se o direito de existir em repouso precisasse ser conquistado. Como se o descanso fosse uma recompensa e não uma condição básica de ser humano. A mente que ainda está provando trata o descanso como um risco. Parar significa abrir espaço para a dúvida. Significa não estar produzindo nada que justifique sua existência naquele momento. E se a existência depende da produção, então parar é, simbolicamente, deixar de existir. A pessoa que se sente suficiente descansa como um ato filosófico, não como preguiça, não como fuga, como uma declaração silenciosa de que existir já é suficiente, antes de qualquer resultado, antes de qualquer conquista, antes de qualquer prova. O descanso dela não precisa ser negociado porque o valor dela não é condicional. E é aqui que tudo se conecta. Esses 8 hábitos não são técnicas. Não são estratégias de produtividade ou truques de mentalidade. São os contornos de uma identidade que não precisa mais se justificar.
Uma identidade que não é construída em cima de conquistas, elogios, papéis ou aprovação, mas em cima de algo anterior a tudo isso. A fadiga que você carrega não é fraqueza. É o peso de anos provando algo que nunca precisou ser provado. E o caminho de saída não é conquistar mais, fazer mais, ou finalmente chegar num lugar onde a dúvida vai embora. O caminho é reconhecer que a dúvida nunca vai embora, mas que você pode parar de construir sua vida inteira em torno de silenciá-la. Você não precisa provar o que já é.